Olá, gigantes! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Independente do horário que você está assistindo a gente, assistindo a nossa academia, seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem mais um programa muito bacana, muito especial, com outro gigante. E ao meu lado, Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro. Vamos lá, mais um gigante na nossa academia. Quem é o nosso gigante de hoje? É o Beto Pandiani, velejador, escritor, palestrante. O Beto nasceu em Santos, no litoral de São Paulo. Já escreveu 7 livros, tem mais 2 aí no forno, que ele contou pra gente. Fez 8 expedições. E eu acho que ninguém no mundo rodou mais num catamarã não cabinado do que ele. Tudo bom, Beto? Tudo bom, prazer. Obrigado, Paula, Pedro. Super prazer. Está inaugurando aqui a série de gigantes. Né? É, exatamente. A nossa série de gigantes que está... Sob medida para mim, né? Eu tenho 2 metros. Né? Você é gigante de todas as formas, né, Beto? Não posso dizer isso, mas de tamanho eu garanto que sim. Né? Beto, eu queria que você começasse contando como foi. O Beto foi empresário da noite de São Paulo e dono de alguns lugares que foram memoráveis, como a Aeroanta, né? A Aeroanta foi icônico, vamos dizer assim. Foi né? icônico, exatamente isso. Como é que você saiu da noite para cair no mar? Já começa contando essa história pra gente. Eu sempre brinco que marinheiro, quando não está no mar, está no bar, né? Com certeza. Mas não foi meu caso, né? Porque eu, na verdade, estudava administração de empresa na PUC. E aí arranjei um trabalho temporário para ganhar um dinheiro assim extra e fui trabalhar de barman no Clydes em 1980, que era o primeiro restaurante assim em São Paulo que admitia universitários. Na época os garçons eram o famoso pinguim, né? Uhum. Que eram garçons clássicos e tal. E São Paulo começou com essa tendência que é bem europeia, americana, né? E eu fiquei 1 ano lá, aprendi muita coisa e conheci o diretor do Maxud, me levou para lá fazer um estágio, fiquei 6 meses no hotel, na época o primeiro 5 estrelas brasileiro, né? E de lá eu saí, conheci o Arthur e a Marilena, estavam abrindo o Hits da Franca, fiquei com eles 3 anos como barman, depois barman gerente. E em 84 eu saí e junto com 2 amigos, o Zé Renato e o Alexandre, a gente montou o Singapore Sling, que era aquele porão nos Jardins, né, que era super badalado. 2 anos depois nós fizemos o Aeroanta, no Lago da Batata, que era uma casa de bandas de garagem, bandas de rock, né? Então grandes nomes surgiram shows no Aeroanta, né? E depois, em 89, nós praticamente inauguramos a Vila Madalena. A gente morava lá, não tinha absolutamente nada. Era a Vila Madaloca, né, Betão? Não tinha nada. E a gente comprou uma padaria e fez o Olívia, que hoje é o Posto 6, é o coração da vila. Então, de uma certa forma, o Aeroanta e o Olívia mudaram o eixo da cidade do entretenimento, porque as pessoas só iam para os jardins e tinha essa coisa, um preconceito, né, de pinheiros e tudo mais. E foi assim a gente vislumbrou, né, que aquilo ali seria um dia o que é hoje. E aí justamente em 93 eu saí, porque na verdade eu nem havia planejado a minha vida para trabalhar com restaurante, casa noturna, né. Eu me dei bem, por um lado, porque eu gosto muito de pessoas, eu lido muito bem com relacionamento, mas eu não gosto de dormir tarde, eu não bebo. Era difícil meus amigos acreditarem que eu não fumava, que eu não cheirava. Eu sempre fui careta e eu gostava de fazer esporte. E eu velejava, né? Era meu hobby. Naquela época não tinha rede social, ninguém sabia da minha vida, né? Uhum. Mas eu corria regata, competia. E eu ficava pensando, né? Mas como que eu vou largar tudo isso aqui, que é meu ganha-pão, tá indo super bem, vários convites para fazer milhões de projetos em São Paulo. E como que eu vou largar tudo isso para pegar um barco e viver de vento, né? Viver literalmente. Eu não vislumbrava, assim, né? E aí, em 93, eu encontrei o Marcos Susbacher na rua, um amigo velejador, no shopping, em Guatemi. Curiosamente, nós paramos numa escada lá durante 3 horas e 40, surgiu a ideia de fazer Miami Ilhabela. Olha que loucura. De Hobbycat, né? Que é um catamarã pequenininho, aberto, sem cabine, sem motor, sem nada. É uma jangada high-tech.
E dessa ideia, eu voltei para o meu sócio e falei, eu vou sair das minhas atividades, vou vender a minha parte. Que coragem, Beto. Vendi a minha parte e fui para o mercado para buscar patrocinadores, né? Curiosamente, a primeira viagem foi a mais rápida que eu consegui viabilizar. Naquela época eu conhecia muita gente, porque as pessoas, donos de agências, muitas empresas frequentavam o Aeroanta, todo mundo me conhecia. E, bom, eu sei que no final do ano a gente tinha lá $250 mil no caixa para a gente ir para Miami, comprar barco, equipamento e sair para uma viagem que nós não sabíamos se ia dar certo, obviamente, né? Nunca ninguém havia feito isso. Mas o entusiasmo, assim, a alegria, a energia, dificilmente, eu não me lembro antes dessa viagem acontecer, de ter vivido um tempo tão feliz. Tudo no desconhecido, né, Betão? Sim. Desculpa. E a minha questão é assim, porque todo mundo achava que eu era louco. Como é que minha mãe, minha família, meus amigos, como é que você vai largar? E depois, você vai viver do quê? Não sei, aquela coisa, né? Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Porque você era um cara bem sucedido, um cara que tinha negócios na noite, e de repente resolve passar 289 dias no mar. Você conta para os amigos, fala, olha, eu tô indo embora, eu vou fazer uma expedição de Ilhabela até Miami. Não, de Miami a Ilhabela. De Miami a Ilhabela. São 289 dias no mar. Imagino que as pessoas começaram a falar que se devia estar... Até porque achavam que a gente ia morrer, né? Então não era só a viagem não dar certo, você não ganhar, perder dinheiro. Era você não voltar, nunca mais. Sobreviver, né? Mas, qual foi o ponto, né, que fez assim eu mudar e tomar essa decisão? Eu me lembro que em 91, um dia saindo do Aeroanta, assim, tinha uma banca de revista e tinha uma revista Exame e na capa dizia assim, no futuro a empresa vai ser você. Eu olhei aquilo lá e falei, como que eu vou ser uma empresa, né? Eu peguei e comprei a revista, fui ler. Não, mas falava já do futuro, de internet, de computador, de você trabalhar em casa. Isso que ano, Beto? 91. Eu achei aquilo uma coisa assim tão revolucionária, porque na época eu tinha 120 funcionários dos 3 lugares, é uma pepineira, à noite você trabalha com as pessoas que são alteradas, todo dia é briga, é confusão, gente maluca, é droga, é polícia, bom, ficava apagando incêndio. Tudo bem, é a natureza do meu trabalho, né? Não vou reclamar, mas era desgastante, dormia às 4 da manhã e tal. Cigarro, né? As pessoas fumavam dentro, eu chegava em casa um cinzeiro, eu detesto cigarro. E aí eu ficava pensando, né, o que eu podia fazer na vida para não fazer mais isso, mas era difícil pensar isso. Mas eu tenho algo dentro de mim, que eu acho que eu trouxe isso, que é ainda, né? Eu acho que a maior dor que um ser humano pode sentir é a dor do arrependimento. É você chegar no final da sua vida e você falar, puta, eu não acreditei em mim. Não acreditei em nada daquilo que eu sonhei fazer na minha vida, porque eu tive medo, porque eu fui covarde, porque eu não tive persistência. E isso me levou a muitas reflexões a respeito do porquê que a gente pode ter medo daquilo que a gente sonha, né? E o que é mais comum ver acontecer. E aí eu falei, eu não vou ser esse exemplo, para mim, né? Que força, hein? E eu vou morrer pobre, mas não vou morrer arrependido. E por que você acha que as pessoas têm medo de viver os sonhos delas? Porque elas não acreditam nela. Na verdade, elas não acreditam no que elas sentem, a minha percepção. Porque o que acontece quando eu viajo, eu viajei muito, né? Não só nessas viagens, sempre gostei de viajar. Quando você viaja, acho que todo mundo sente isso, você se desconecta, né? Principalmente hoje, que a gente fica com essa loucura de ficar conectado, olhando milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas quando você viaja, você se desconecta de tudo. E você consegue entender a diferença do que é pensar e o que é sentir. A gente está aqui conversando, com certeza nós estamos sentindo muitas coisas. Mas tem uma força que é mais barulhenta dentro da gente, que é o pensar.
E o sentir, ele é muito silencioso, né? Ele fala com a gente de uma maneira quase que um sussurro, que são os nossos profundos sentimentos, a nossa intuição, inclusive. Então, no momento que você não dá voz para o teu sentir, você só age na programação da Matrix, né? Que são os teus padrões de pensamento, para as pessoas que têm ideologia muito forte, religião e assim vai. Então, você nasceu numa família X, você vai herdar aquele padrão. Então, você vai responder, né, os teus medos, a falta de confiança, a um padrão que você herdou e que você mantém, e você vai repetindo um padrão de uma família, ou de um grupo, ou de uma crença. E isso te mantém distante da tua essência, do teu coração. Então, obviamente, a tua intuição não é uma voz que vai ser percebida. Então, a maioria das pessoas estão presas ao pensamento. Então, os pensamentos são as nossas emoções, né? Então, tudo que é reativo é emocional. A raiva, a angústia, a vitimização, isso é tudo reatividade. E o que não é reativo e que é espontâneo, está dentro de todos nós, são as nossas qualidades. E o que você sonha fazer na tua vida, o teu ideal, o teu propósito, é o que melhor você sabe fazer. Então, se você vê expressar algo que só o Pedro pode expressar, você está dentro do teu propósito. Então, não tem por que ter medo. Mas se você está na programação, você não vai acessar o teu propósito, o teu ideal e o teu jeito de fazer. Teve uma noite no Pacífico, né, quando a gente até atravessou o Pacífico em 2007, 2008. Qual expedição foi essa? Travessia do Pacífico, Chile e Austrália. Foi a primeira viagem oceânica da gente. Então nós íamos ficar, pela primeira vez, semanas sem ver terra num barco aberto. Então não pode dar nada errado. Mas porque... Miami e Ilhabela, vocês também não viram muita... Não, a gente parava todos os dias. Ah, né? Vocês vinham pela costa. Pelo Caribe a gente ia pulando de ilha em ilha e tal. Mas o Pacífico, você sai da Vinha del Mar, por exemplo, sim. A primeira terra, Ilha de Páscoa, está 19 dias, 2.200 milhas. É uma distância... tanto é que a Ilha de Páscoa é o lugar habitado no mundo mais distante de outro lugar habitado, ou seja, eu não sabia disso. Tem um momento, né, que você está até um pouco ao sul dali, tem um lugar chamado Ponto Nemo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não. Esse Ponto Nemo, ele geograficamente é o lugar mais distante da humanidade. Uau! Ele está um pouco ao sul de onde a gente passou. Então, eu e o Igor, quando a gente chegou no 10º dia da travessia, não sabíamos que nós éramos os 2 seres humanos mais longe da humanidade. Nem um astronauta fica a tantas milhas de distância, né? E essa é uma sensação maravilhosa, saber que você está longe, é como se a gente tivesse ido, sei lá, para Marte. E foram seguindo os dias, né? E teve um dia que teve uma noite com pouco mar, muito liso, não tinha lua, estava escuro, não tinha uma nuvem, estava estrelado, o céu estava límpido. E aí eu nunca havia visto, né, mesmo com tanto tempo no mar, estrela no horizonte 360 graus. Era como se fosse um planetário. Então a Via Láctea, assim... Tem imagem disso? Não, porque naquela época a gente não tinha uma câmera digital tão boa assim, né? Mas era só estrela. E aí, quando eu olhei para a água, eu me surpreendi, porque como o mar estava um azeite, o céu que estava em cima estava embaixo. Curiosamente, o meu sonho de criança, antes de querer ser velejador, era ser astronauta. E naquele dia eu pude sentir um gostinho do que é um astronauta, porque o barco parecia que ele estava flutuando nas estrelas. Ai, que loucura isso, que coisa linda. E eu fiquei em silêncio, o barco deslizando devagar, não fazia barulho, nada, né? Então, assim, e qual é o pensamento? Na hora foi assim, eu falei, bom, até 1 hora atrás, para mim, a maior distância concebível era o próprio Pacífico, né, que são 17.000 quilômetros. Para nós, aquela distância era uma loucura de longura, né? Nós navegamos, descontadas as paradas, 72 dias, 72 noites.
É uma distância, né? São 17 mil quilômetros de água, né? Ele ficou pequeno quando eu olhei tudo aquilo. E aí eu peguei na hora já um caderno meu de anotações e escrevi A Gotinha Azul, que era o nome do diário, né? A Terra é uma gotinha azul, solta nessa escuridão, né? Cheia de objetos luminosos, né? E aí, mas não veio aquela sensação da gente ser nada, porque as pessoas falam, a gente não é nada. Eu não senti isso. Não que eu me ache alguma coisa importante, mas a sensação que me veio foi, apesar de eu ser tão pequeno diante dessas distâncias, eu sou único. Eu estou inserido nesse... Nós somos únicos. Todos nós. E aí, bom, mas então qual que é a essência de tudo? O que está por trás do fato de cada um ser único, por exemplo, né? Cada um de nós aqui enxerga de uma forma, do ponto de vista físico, cores e tudo mais. Cada um de nós tem uma percepção a respeito do som. Cada um de nós sente a vida de um jeito. Então, a sensação que eu tive é que eu moro num lugar que parece que é um tabuleiro onde tem um quebra-cabeça gigante, onde cada um de nós é uma peça. E nós viemos aqui montar esse quebra-cabeça. Essa foi a sensação. Beto, e quando você estava nesse ponto mais distante da humanidade, olhando a humanidade de fora, você conseguiu entender ela um pouco mais? Muito mais. Isso é uma coisa que aconteceu desde a primeira viagem. E foi uma quebra de paradigma, porque imagina, eu moro em São Paulo desde os 9 anos de idade, né? E nós aqui, vamos dizer, paulistanos, somos pessoas que damos muito valor ao fato de a gente morar num lugar que tudo acontece, que é o centro, vamos dizer, do Brasil, onde acontece culturalmente as coisas. Está 24 horas acordado. São Paulo não dorme. Pujante, né? Como se isso fosse sinônimo de que nós sabemos tudo. E quando eu saí daqui para fazer a primeira viagem, Miami-Ilhabela mesmo, na parte fluvial, que foi um trecho que eu já explico, eu fiquei realmente desconectado do mundo por quase 2 meses, né? Quer passar um pouco de imagem? Vamos passar um pouquinho de imagem dos... E foi... o meu sentimento assim, foi um choque. Eu consegui começar a enxergar a minha vida, a minha relação com as pessoas, o Brasil e o mundo de uma forma cristalina. Eu falei, mas como que daqui eu enxergo tudo melhor? Porque não era enxergar propriamente de olhar, era de sentir, perceber e traduzir o que significa viver como um paulistano, como um brasileiro, como um ser humano. E isso para mim foi uma quebra de paradigma grande, porque uma coisa é você saber uma porção de coisas, a outra coisa é você ser sábio. O que você faz? Porque pensa bem, a gente se a gente falar que a gente é um computador e a gente recebe uma porção de conteúdo, vamos dizer, você precisa processar, porque o processador, se tirar do computador o processador, não adianta nada, ele não vai fazer nada com a informação. A gente recebe muita informação. E quem falou que a gente é capaz de processar tudo isso? Ou processar e transformar isso em algo próspero na sua vida, ou que vai te ajudar, ou que vai ajudar outras pessoas. Então, eu diria que hoje o nosso HD está travado, nosso processador é antigo, e a gente continua querendo acumular mais informação e dados que não servem para nada. Ao contrário, ele está inibindo a nossa capacidade de entender as coisas, né? A gente não consegue mais perceber nada, porque, como eu falei, a gente fica só no pensar, a gente não está sentindo, intuindo, né? E para nós, sei lá, você pode falar, vamos pensar de um ponto de vista corporativo. Quantas decisões importantes um gestor precisa ter? Ele precisa ser um cara intuitivo, porque o mundo hoje está tão imponderável, tão
volátil, porque é difícil você tomar uma decisão com certeza, né? Ou muitas vezes você vai tomar uma decisão que não tem lógica, mas se ele for intuitivo, com certeza ele pode ser muito mais assertivo. E na nossa vida também, os nossos relacionamentos, nossas relações e tudo mais, e principalmente com a gente, né? Primeiro com a gente, sempre, né? Não, é uma loucura. Agora, de tudo, essa viagem de 289 dias, que foi a tua primeira viagem, você tinha noção de tempo? Não? Quando você saiu para fazer a viagem, você tinha noção de quanto tempo você ficaria no mar? Ou você tinha um planejamento? Sabíamos que a viagem ia durar em torno de 10 meses. 10 meses. Nós já sabíamos que são 300 dias. Uhum. Mas o tempo mudou, a relação. No final, eu digo para você, Paula, quando eu cheguei em Ilhabela, a sensação que eu tive é que esses 300 dias foi uma vida extra que eu tive. Porque a intensidade dos acontecimentos foram tão grandes. Porque tem uma coisa interessante. Quando você está velejando, viajando, você está no presente a maior parte do tempo. Uhum. Não é como aqui que a gente não está no presente. Então, o fato de você não estar no presente significa que você está ou no passado ou no futuro, né? Não tem muita escapatória. Se você está no passado, com certeza você está repetindo o padrão antigo. Então, você está repetindo experiências diferentes com o mesmo padrão. Ou seja, seria a mesma coisa que você está vendo o mesmo filme várias vezes. Uma hora ele mais colorido, menos, mas o mesmo filme. Uhum. Ou enredos iguais. Isso te traz uma sensação de que o tempo passa muito rápido. Porque você não está vendo nada novo. Não tem nada transformando em você. Então você vai para um estado de quase que dormência, uma hipnose. E a viagem, ela foi um choque. Ela foi... Que você saiu de uma realidade... Eu coloquei um óculos super colorido para me olhar, para ver o mundo de uma forma intensa. Então, quando sei lá, alguém já viajou um mês, sei lá, para a Europa, parece que você saiu há meses, né? Você imagina 10. Para mim, assim, quando foi no segundo mês, já parecia que eu estava viajando há meses. No terceiro... não era mais uma viagem, era a minha vida. Quando eu parava o barco na praia, montava a barraca, punha um saco de dormir, eu tinha 3 camisetas, era a minha vida. Aquilo era a minha casa, minha vida, meu modo de viver, de me relacionar. Então, eu não fiz uma viagem. Eu vivi um tempo fora desse mundo como a gente conhece. Isso para mim, bom, imagina quando eu cheguei em São Paulo. É isso que eu ia perguntar. E como foi você voltar para o teu dia a dia? Né? Uma coisa curiosa é que quando eu cheguei em São Paulo, na minha casa, eu tive que dar todos os meus sapatos, porque eu fiquei descalço 1 ano e meu pé cresceu. Então, essa foi uma transformação física que teve uma simbologia interessante, né? Porque minha base aumentou. E eu calçava 44, passei a calçar 45. Mas... eu olhei aquela minha casa cheia de tralhas, sabe? Eu tinha 3 bicicletas, eu tinha milhões de coisas que eu não precisava, sabe? Eu falei, nossa, como minha vida é perdulária, porque no o meu barco não cabe nada, você não pode ter... O único luxo que eu levei nessa viagem foi um Walkman, fita cassete, com 10 fitinhas cassete, que era o momento que eu tinha de relaxamento para ouvir uma música na barraca ou num dia que tivesse calmo, assim, só. E não comprei nada e foi o ano mais feliz da minha vida. Eu falei, tem alguma coisa errada. Qual que é a importância, Beto, do planejamento na vida? Porque até para uma expedição dessa você precisa de um grande planejamento. Então acho que dá para a gente fazer esse paralelo. E qual que é a sensação de saber que a sua vida depende única e exclusivamente de você também? Porque a hora que você está no meio de um oceano desse, 10 dias de um lado ou de outro para a terra, para qualquer lado, eu acho que te dá essa sensação, né? Que tudo depende das suas atitudes. Queria que você falasse alguma coisa. Minha e do meu companheiro, né? Exato.
O Igor definiu bem nessa viagem aqui que vocês estão vendo, que aconteceu em 2022, que foi a Rota Polar, né? Essa foi a última, né? A mais recente. A última eu espero que não tenha sido. Não. Desculpa. Maravilhoso. Foi mais recente. Maravilhosa, eu vi. O filme, aliás, dia 22 de março vai para o canal Off, vai ser exibido no Off. E o Igor falou, nós somos 3, né? O barco e nós 2, né? E o planejamento nosso, né? A preparação envolve você preparar um barco que não foi feito para isso, adaptá-lo a uma situação, por exemplo, aqui no Ártico, né? A gente tinha um pedal que quando não tinha vento, você pedalava, girava um hélice, porque a gente não tem motor, né? Então, coisas que a gente vai adaptando e vai imaginando que pode ou não dar certo, né? Então, normalmente a viagem, ela precisa de uma preparação de 1 ano e meio, às vezes 2, né? A primeira que foi 1 ano, mas... Então, o que acontece é que tem algo interessante. O mar, as regras são duras, mas elas são claras. Isso ajuda muito. A intuição ajuda muito, não? Ajuda muito. Mas tem algo que é o mais importante de todo, que o Pedro tocou no assunto. É você se responsabilizar. Então, no mar não tem consciência não tem como dar certo uma pessoa que tem consciência de vítima. Aquela pessoa que acusa, que culpa o outro pelo insucesso, que reclama. Nossa, essa é uma energia que não dá certo no mar. Então, quando você sabe que você é responsável pelas suas atitudes, eu seria uma pessoa completamente contraditória se eu fosse para uma viagem e começasse a reclamar. Porque eu escolhi, né? Eu escolhi largar a minha atividade, que era, vamos dizer, mais certinha, mais previsível, que eu poderia eventualmente conseguir até mais sucesso, mas por uma coisa bem, assim, é difícil de saber o que vai acontecer, né? Então, é importante você ter a confiança em você e saber que o que vai dar certo ou o que vai dar errado partiu de você, do teu colega e do teu trabalho, a maneira que você envolveu pessoas para construir o barco, para fazer, mas de alguma forma você está envolvido nisso. Então, quando você vai para uma expedição como essa, uma viagem como essa, com essa atitude mental, você vai muito forte. Porque você sabe que você não vai culpar o vento, você não vai culpar a onda, você vai ter que se responsabilizar. Então, existe uma força por trás, uma intenção muito forte. Eu vou contar uma das coisas que, para mim, funciona muito bem na preparação. Se vocês forem lá em casa agora, vocês vão chegar no meu escritório, tem um atlas aberto. E ele está aberto na página do próximo lugar que eu quero ir. E eu fiz isso desde a primeira viagem. Então, em 93, quando eu estava preparando Miami-Ilhabela, tinha lá o mapa do Caribe e América do Sul. Eu ficava visualizando aquele negócio. Todos os dias que eu chegava em casa ou passava pela sala, eu olhava aquele mapa. Eu fui interiorizando aquilo ali. E aquilo ali, eu fui mentalizando, imaginando eu naquele lugar. E quando a viagem aconteceu, de uma certa forma, eu já havia feito uma parte daquela viagem. Eu posso falar isso de outra maneira. Quando a gente colocou o barco na água, 80% da viagem havia sido feita no planejamento, na preparação, na pesquisa, na idealização. E os 20% era execução. Então, a qualidade da resposta que você vai ter do mar, o feedback que o mar vai dar, está muito ligada a tudo aquilo que você fez antes. Mas não apenas o planejamento, vamos dizer, convencional, mas a atitude mental. Por exemplo, qual o risco de uma viagem dessa acabar com um barco, sei lá, quebrando e você ficando à deriva? É grande. Mas você sempre vai com plano B? Sim, plano B e C. Então,
Então a gente passa, vamos dizer assim, um ano pensando, puta, se cair o mastro, se quebrar o leme, se quebrar a travessa, coisas que já aconteceram. A gente faz isso, não sei o quê. Porque na hora que acontecer, você não tem... Não entra em pânico. Você já sabe o que você vai fazer. Porém, quando você viaja, você não pensa nisso. Seu foco é chegar. Diferente. Imagina tudo isso ao contrário. E você, na hora que sobe no barco, pensa, não posso afundar, não posso, não sei o quê. Entendeu? Mas isso, se pensar, acontece com a maioria das pessoas. Porque elas sentem medo. Mas isso que você falou é quase uma coisa de neurolinguística mesmo, né? Também. O pessoal de neurolinguística fala assim, olha, você tem um objetivo, põe na tua geladeira, põe no não sei onde, para você ficar visualizando isso, né? até isso se interiorizar em você e você fazer parte dessa realidade. Depois você simplesmente... Tem uma história interessante lá do professor Marins, que é um personagem, né, que ele conta essa história lá, que ele ficou... Era uma tribo de aborígenes na Austrália e que ele participou de um ritual de uma caçada e o pessoal ficou a noite inteira dançando. Aí de manhã saíram para caçar o bicho lá, acho que era guinu, não me lembro bem. E ele ficou morto, né? Porque ele não dormiu, bebeu lá uma bebida, sei lá se era alucinógena e tal. Ficou o dia inteiro lá, chegou na hora da tarde, passou o bicho lá, pegaram o bicho, né? Mas antes havia passado canguru, não sei o quê, ele ficou intrigado, né? Quando voltou na tribo... Ele falou pro chefe, mas tinha tanto bicho para pegar, né? Por que só aquele? Porque só aquele. E por que vocês não descansaram? Ele falou, não, você não entendeu. À noite a gente caçou o gnu, de dia a gente só foi pegar ele. Entende? Muito legal, é muito legal, é maravilhoso, né? E se a gente pensar na nossa vida, sei lá, você faz teatro. Né? O dia que você vai fazer a peça, ela já aconteceu. Exato. Você já... Mas as pessoas são muito ansiosas, né, Beto? Será que isso não cria algumas... ela fica tão ansiosa para que aquilo aconteça que ela já vai delineando tudo que pode dar errado para que não aconteça. Porque eu acho que o ser humano ele tem a negatividade já embutida se a nele, programação, né? se a programação for muito forte, sério. né? Aí, bom, é complexo. É difícil também generalizar, porque eu não gosto de generalizar. Mas se eu fosse citar um caso, né? Você vem de uma família que tem uma programação negativa, histórias de insucesso, não sei o quê. Dificilmente você vai sucumbir a isso, né? Então, a tua experiência vai ser aprender a sair disso. Né? Eu, como mergulhador, nós também, quando vamos mergulhar, assim como os velejadores vão viajar, nós planejamos tudo para você ter diversos planos de acontecer alguma coisa, você tem que obedecer aquele planejamento para que exatamente nada aconteça, ok. Sim. O mergulho. Eu tive 2 acidentes de mergulho. Ninguém vai mergulhar pensando, vou ter um acidente de mergulho. Eu tive 2 acidentes de mergulho na Colômbia, que não tinha nem câmera hiperbárica. Então, assim, sair super bem porque você faz um planejamento. Você está bem estruturada, mas nunca ninguém desce, eu creio, que nenhum mergulhador desce pensando, vou morrer. Porque aí não dá. E aí eu acho que é mais ou menos... A chance é maior. Pois é, melhor não ir, né, Beto? No nosso caso, assim, eu diria que como as viagens foram viagens únicas, né, que não aconteceram nunca antes, né, nem depois, sempre tem aquela dúvida, né? No dia da saída você fala assim, será que eu estou esquecendo? Será que a gente não pensou... A gente pensou tudo. Será que não está faltando alguma coisa? Será que não tá, será que está tudo bem dimensionado? E falta? Tem alguma viagem que você falou, nossa, não fizemos isso num planejamento, que na próxima eu vou... Não teve, não. Não teve alguma coisa que faltou. Teve coisas que nós pensamos errado. Entendi. Equivocadamente, não vou falar errado, né? Até porque... É difícil... Ou vocês pensaram uma forma que não aconteceu, mas não quer dizer que ela está errada. A gente não previu que fosse daquela maneira. Mas não era incerto, né, Beto? Não, mas, por exemplo, o Pacífico, né? O barco, ele é como um carro ou como uma peça, né? Ela tem fadiga, né? Então, se você pegar uma peça, pega um Hobbycat, vai lá o dia inteiro, para ele na praia, ele fica descansando,
pode parecer engraçado para quem está ouvindo a gente, descansando quer dizer, as peças não estão mais sofrendo estresse. Porque ela não é programada para ficar 24 horas sob estresse. E então esse barco vai durar, se você velejar, ele vão dizer 300 vezes, possivelmente, se você velejasse, vamos dizer, 200 horas, que é muito menos que isso, ele ia quebrar. Porque ele estaria trabalhando incessantemente. Ele não foi projetado para isso. E o que aconteceu no Pacífico foi isso. A gente comprou um barco e ele não estava projetado, tinham algumas peças estruturais de alumínio, e o alumínio é uma das peças que se estressam ao trabalhar incessantemente. Então a gente teve no Pacífico quebras graves em lugares distantes, que causou assim uma insegurança muito grande no Igor e em mim. Não de morrer, porque também isso estava longe de acontecer, mas da gente ter que pedir um resgate. Mas isso seria assim, a gente ia ser uma penalidade muito grande na nossa vida, sabe? E a gente escapou, porque a gente foi remendando o barco, consertando e chegamos no final. Mas bateu na trave várias vezes. Isso fez a gente repensar muito o Atlântico e depois o Ártico, né? Então, desse aprendizado veio a construção de um barco muito mais forte, que foi o do Atlântico, o Picolé. E foi interessante que, quando a gente estava para chegar, faltavam 10 horas, mais ou menos, para chegar na Austrália, era de noite, a gente começou a conversar que se aquela viagem estivesse começando naquele dia, o que a gente teria feito diferente. A gente fez uma lista de coisas que a gente aprendeu e errou. Então, o projeto do Atlântico, que aconteceu uns anos depois, foi o resultado de uma conversa à noite, que foi uma autorreflexão, uma conversa honesta do que... amadurecimento, né? Sim. Como poderia... e um agradecimento de estar chegando, né? E por mais que você trabalhe com o planejamento, tem a imprevisibilidade toda, né? A gente estava falando até um pouco de ansiedade aqui. Talvez a ansiedade do ser humano é que o ser humano gosta que seja tudo meio previsível, né? Controle. Como é que é você lidar com o inexplorado, com o imprevisível? É o que você falou, nunca teve uma viagem dessa antes. Depois ninguém nunca repetiu isso que vocês fizeram. Sim. Por mais planejamento que esteja, existe um grau de imprevisibilidade grande. Como é que é lidar com isso, cara? E o que isso te modificou como ser humano também? Ser menos controlador. A primeira mudança que eu reparei em mim foi essa, né? Porque é difícil encontrar alguém não controlador. Tem pessoas mais controladoras e pessoas menos, mas eu era muito controlador. E um dia eu me dei conta que esse meu excesso de controle estava ligado à minha insegurança, minha falta de segurança comigo, né? E se você não tem confiança em você, você quer controlar. O primeiro que você quer controlar é o outro, né? E depois você não aceita que as coisas aconteçam, aí já é uma questão de você ser prepotente. Então eu enxerguei em mim prepotência, controle... quantas coisas a gente consegue descobrir, né? E isso aconteceu na Miami Ilhabela. E foi uma lição riquíssima, mas ela aconteceu de um jeito muito suave. A vida me deu uma oportunidade. A Miami Ilhabela, primeira viagem, nós não tínhamos experiência alguma, não como velejador, em fazer uma viagem assim. Então tinha lá aquele cronograma. Dia tal, sai de Miami, chega tal, no outro dia descansa, sai aqui, agora vai. Bom, imagina se as coisas aconteceram assim. Primeiro que o barco quebrou muito, porque esse barco é um barco para velejar na represa, na Ilhabela e tal. A gente botou 120 quilos de carga no barco, mar aberto, aquela batendo, vendaval, o Caribe é um lugar que tem muito vento. O barco foi quebrando, né? Mas quebrava tudo, caía mato, bom, uma loucura. E aí eu fui ficando assim, na época... Eu sou virginiano, né? Cara, que sofrimento pra mim. Eu imagino. Que sofrimento ter que... E agora o nosso plano, os dias... Eu preso nessa bobagem, sabe? Mas só que olha o que acontecia. Quebrou um pino, a gente vai ter que procurar um torneiro mecânico. Mas onde vai encontrar nesse lugar? Sabe, estou dando um exemplo. De repente encontrava, a gente ia parar num lugar maravilhoso, encontrar um personagem, uma figura... Esse cara era convidante para jantar na casa dele, ouvir histórias que a gente nunca... Se não quebrasse, nunca ia acontecer nada daquilo.
Bom, mesmo assim, no começo eu não me rendia a isso. E deu uns 2 meses, eu pensei, puta, se eu não aceitar, a viagem vai ser um sofrimento isso aqui. Eu vou perder uma oportunidade de fazer uma viagem linda, porque eu vou ficar mal-humorado. Tá errado, é um problema meu, porque alguns amigos meus que estavam na viagem não estavam reagindo assim. E aí eu comecei a perceber que o melhor da viagem estava no imponderável. Que a história mais legal que eu ia poder contar na volta estava exatamente nesses momentos. Quando a gente chegou na costa do Pará e quebrou o barco, na Praia Nova, no Ceará, aliás, encontrou um pescador e ele tinha um pedaço de madeira, a gente enfiou aquele pedaço de madeira dentro de um perfil de alumínio e fomos dormir na casa do seu Francisco e ouvimos histórias maravilhosas de uma pessoa que nunca havia visto televisão na vida. Então, e foram muitos os encontros, assim. E o mais legal de tudo, eu descobri o que significa sincronicidade. Era algo que eu já havia lido, mas eu nunca havia experimentado. Então, tem um momento da viagem, ou de qualquer coisa que a gente faça, que quando você está no teu propósito, fazendo tudo o que cabe a você, mas lidando com essas incertezas e agindo de uma forma, vamos dizer, até harmônica, você entra num tempo que ele existe e que ele te leva para o lugar certo. Ele vai te levar para o destino final, mas do jeito dele. Ensina você a não se cobrar tanto, né? E ele, de uma forma misteriosa, ele vai promover alguns encontros que eram necessários na sua vida. Para você ouvir alguma coisa, enxergar alguém, para um olhar ser cruzado. E é uma coisa meio mágica, assim, literalmente mágica. E isso aconteceu depois que eu percebi que era assim que a vida acontecia. Isso se repetiu nas 8 viagens, nas outras 7. E aí o barco quebrava e falava, onde eu vou parar hoje? Quem que eu vou conhecer? Na casa de quem que eu vou dormir? Sabe? Aí mudou. Né? Então, na verdade, fui eu que mudei. Né? A maneira como eu passei a enxergar o mesmo evento, né, de uma maneira muito melhor. Então, eu transformei aquilo ali. Então, pensa, voltando àquela coisa da gente falar de que cada um de nós sente de um jeito, né? Quantas coisas será que a gente não poderia hoje sentir de uma forma diferente, que dariam mais sentido à nossa vida e a compreensão do que acontece no mundo atual, saindo, por exemplo, da polarização, como a gente estava falando antes da nossa conversa, saindo dessa coisa de ter que ter opinião, de entrar em embates, em discussões, em brigas. Porque se você muda a maneira de enxergar as coisas, elas se transformam. Porque quem falou que as coisas são do jeito que a gente vê na TV, no jornal, na revista, sei lá onde? A gente sempre escuta falar, mas eu vou perguntar talvez para a pessoa certa, né? Que é um velejador. A jornada é mais importante que o destino? Os dois, né? Mas quando a gente... Primeiro exemplo, né? Quando a gente fez a Rota Austral, a segunda viagem, que era Chile, Cabo Horn, Rio de Janeiro, nós estávamos também... As 2 primeiras viagens, aliás, foram 2 barcos. Então eram 4 velejadores. Nessa segunda viagem da Patagônia e Chile, era o Gibbon Smith, eu e 2 argentinos. Então eu tinha um companheiro argentino, o Santiago, e ele estava com o Felipe, um outro argentino. E inicialmente era um chileno. E esse chileno pulou fora 3 semanas antes. E 3 semanas para encontrar alguém que aceite velejar num barco desse não é fácil. Ainda mais dobrar o Cabo Horn, Patagônia, né? E aí apareceu uma conversa de que tinha um argentino na Patagônia, lá no sul, que era um cara interessante. Nós ligamos para o telefone para conversar com ele, o Santiago.
ele realmente era uma figura, um personagem. Não era velejador, mas era um cara que andava de caiaque, tinha muita intimidade e era corajoso. Bom, eu falei, tudo bem, ele vem comigo, eu vou velejando, ele vai na proa, quer dizer, vai me ajudando e vamos treinando ele, né? Mas a gente ficou pensando, a gente fez entrevista e ficou assim em dúvida se a gente chamava ou não, e ele, muito ansioso, né? Ele ligou de volta e falou assim, para mim todo barco que parte tem que chegar. E ele ganhou a vaga dele na hora. Então, essa atitude é muito impositiva, assim, muito afirmativa de que tem que chegar, ela é importantíssima. Porque durante a viagem, principalmente nessas viagens que são longas, você não pensa na chegada todos os dias, mas você pensa em chegar. Então, todos os dias você sai de uma praia e vai andar 60, 100 milhas, sei lá, para chegar num outro ponto para dormir, você fala, eu tenho que chegar. Então, todos os dias, a viagem é feita de várias viagens. Então, para vocês terem ideia, essa viagem da Patagônia durou 170 dias, 100 velejados e 70 em terra, ou parados, ou dando manutenção, ou mau tempo, enfim. Então, uma viagem de 170 dias, na minha concepção, foram 100 pequenas viagens. E a soma dessas viagens geraram, né, deram o resultado positivo de chegar. E, obviamente, foram 170 dias maravilhosos. A jornada não tem como você fazer chegar se você não vive o caminho, né? Mas se a gente for olhar a frase do Fernando Pessoa, né, que navegar é preciso, viver não é preciso, muita gente não entende, né? Porque é de precisão. Uhum. Não é que a gente não precisa viver, que viver é impreciso. É incerto, né? Incerto, exatamente. Então, essa experiência com o incerto, ela é espetacular. Porque eu, ao longo desses anos, fui me conhecendo e descobrindo que eu tinha recursos que eu jamais teria utilizado, ele aqui em São Paulo, ou sei lá, como dono de restaurante, eu imagino, porque foram situações tão limites, tão difíceis, que parece que a sensação que eu tenho é que todos nós temos uma caixinha de ferramenta lá no fundo da gente, e que a gente só abre essa caixinha naquelas situações especiais da nossa vida. Situações difíceis que você tem que... Pode ser até diante de uma perda de uma pessoa muito próxima, muito querida, e você vai descobrir o quanto você é forte, né? Então, as viagens, pela natureza do barco e por ser um barco tão duro, que nos coloca diante, vamos dizer, do risco durante muito tempo, e você tem que ter um equilíbrio, e você vai percebendo que você vai ficando cada vez mais forte, mais confiante, e que nada daquilo aconteceria se não acontecesse essas viagens. Então, nesse sentido, a jornada ela é muito valiosa. Agora, Beto, o excesso de confiança numa viagem também ela atrapalha, não? Sim. Essa é a minha maior vigilância, pessoalmente falando. Tanto é que eu costumo até falar isso em palestra, porque cai muito bem no meio corporativo esse conceito, que é você não repetir fórmula. Então, por exemplo, o que não deu certo na Miami-Ilhabela? Obviamente, a gente tem que mudar, a gente não vai errar novamente. Mas o que deu certo nessa viagem pode não dar certo na próxima. Então, quando começa uma viagem, um projeto, como logo mais eu quero pensar no Índico, a minha atitude é de zerar o que aconteceu para trás. Olha, foi maravilhoso, muito obrigado, 8 viagens. Agora a gente vai dar o primeiro passo como se a gente fosse... como se a gente não soubesse nada. Não que a gente não traga um conhecimento, porque o conhecimento é cumulativo, mas aquela curiosidade de você pensar algo novo, sabe? O desafio. Sabe? Eu não quero fazer as 8 viagens iguais. Não quero repetir. Senão, para quê? Não faço mais nada. Não quero
continuar viajando se eu não tiver que pensar, será que um barco não pode ser com energia solar? Sei lá, estou falando alguma coisa assim. Então, na verdade, eu procuro trazer para o projeto algo que vai me provocar uma dúvida inicial de eu querer resolver aquela equação. Então, se eu fosse convidar vocês para fazer a viagem, falar, tem uma viagem aqui que eu estou estudando, não sei o quê, tem 10 coisas que eu não tenho a menor ideia. Me ajudem a pensar. Então, essa parte eu acho profundamente interessante. A gente ficar pensando meses uma solução de algo que inicialmente parece impossível, mas um dia no chuveiro vem a ideia. Quando o vento muda, a gente luta contra ou a gente ajusta a vela? Porque também é uma coisa que o pessoal fala, não é? O Lars fala muito isso, o Lars Grael. Logicamente, você sabe que em 2009 eu lancei o meu primeiro livro de histórias, O Mar é Minha Terra. E eu demorei 1 ano e meio para escrever esse livro. E é um livro que eu conto muito da minha vida, da minha família na Itália, e conto das viagens. Na época não tinha o Atlântico nem o Ártico, só até o Pacífico. E quando eu fui começar a escrever, meu pai foi velejador na Itália, né? Então eu sou filho de um velejador. Sim. E meu pai, não velejei com ele partiu cedo, mas eu lembro de algumas situações dele me contando coisas. Só que eu não lembrava muita coisa. Mas quando eu estava escrevendo o livro, eu estava fazendo uma catarse emocional ali, porque eu estava recuperando coisas que estavam doídas ainda, sabe? Da partida dele, frustração de nunca ter velejado com meu pai, e até entendido que eu fui para o mar buscar a imagem dele, né? Fui atrás do meu pai, né? Buscar quem foi meu pai de verdade, né? E um dia, escrevendo, eu lembrei de uma frase que ele falou para mim. Eu devia ter uns 7 anos, porque eu estava morando em Santos. E eu lembrei, eu escutei essa frase aqui no meu ouvido, mas jamais eu teria entendido aquela frase com 7 anos. E ele me falou assim, um bom velejador se diferencia dos outros porque ele, antes de todo mundo, sabe quando o vento vai mudar. E aí ele manobra antes. Quer dizer, algo que com 7 anos, sem nunca ter velejado, sei lá, entrou por aqui, saiu por aqui, né? Como a mãe da gente falava. E eu lembrei dessa frase. E isso, para mim, nossa, me emocionou muito, porque eu fiz isso durante a minha vida como velejador. Isso é intuição ou percepção? Perceber que o vento vai mudar antes dele mudar. Ah, eu pensei que era essa lembrança. Não. Eu já é uma tinha percepção. essa frase, É uma percepção. É uma percepção. É uma percepção, não é uma intuição. Pode ser uma intuição, mas eu acho que é uma percepção. Mas isso, para mim, foi importante, porque mesmo sem conscientemente ter agido dessa forma, no meu inconsciente eu tinha esse comando. Então, fiquei pensando, né, quantas vezes talvez eu tenha me livrado de passar por situações difíceis porque eu realmente ouvi seguir, né, esse ensinamento, né? Beto, misterioso isso. Eu tinha até isso escrito, como é que você levava isso para a tua percepção de vida, né? Porque você, na verdade, perceber a situação quando ela está adernando, quando ela está mudando de um jeito e você consegue prever alguma mudança e se antecipar, como é que você traz isso para o teu dia a dia, né? Porque você acaba trazendo também, né? Não tem como não voltar para o assunto, a conversa do início, né? Da intuição, né? Você, por exemplo, hoje em dia é difícil as pessoas não acessarem as mesmas informações, né? Google está aí para mostrar. E agora vem a inteligência emocional. Artificial.
inteligência artificial. Emocional, acho que a gente vai ficar cada vez mais Difícil. Ela é proporcionalmente inversa. Né? Inversa. Porque a artificial vai enlatar as pessoas, literalmente, né, de informação. Porque todo mundo vai ter a mesma informação, o mesmo texto. Todo mundo vai aprender a escrever agora. Ai, que horror. Como é que hoje isso funcionaria, né? De você ter essa percepção anterior, já que as pessoas estão cada vez pensando menos, né? Então, exatamente. Se você tem a clareza de que esse mecanismo funciona dessa forma, que para você acessar a tua intuição e fazer um caminho diferente de todos, você precisa se desconectar. Né? Então, até para muita gente parece um contrassenso, né? Você falar, bom, então não acho que é radical assim. É importante você ter as informações que são importantes. Meteorologia, por exemplo, né? Você tem que ter um bom meteorologista. Você vai viajar, isso é uma coisa... Os previsíveis todos. Bem racional, pragmática. Não tem como... vou chegar lá no meio, vou intuir se vai entrar uma frente fria. Não é assim. Intuição, quando eu digo, diante de algo que vai acontecer, o que você vai fazer? Você se preparou, tem várias opções, né? Então, ali na hora você é intuitivo e fala, não, acho que a melhor decisão é essa, é encostar o barco, sei lá, baixar a vela, ou vamos nos preparar, sei lá. Tem várias coisas que acontecem, é difícil explicar aqui, mas o fato de você buscar um caminho único se relaciona com o quanto você confia em você. O quanto essa informação aqui ela é mais relevante que a que está no Google, vamos dizer assim. Então eu acho que o grande chave, talvez, desses tempos que nós vivemos hoje é você viver de uma forma coerente que te deixa mais confortável, mais feliz. Porque muitas vezes você ouve, sei lá, as pessoas falando que querem isso, querem aquilo, mas você está feliz, né? Porque eu quero ganhar tanto, quero isso. Eu percebo muito na atitude das pessoas um direcionamento mental em querer ganhar, né? E pouca gente pensando em oferecer. Então, por exemplo, a gente mora num país e num mundo onde todo mundo hoje briga por direitos. Mas eu nunca vi na Paulista uma manifestação por deveres. Pois é. E é muito desequilibrado isso. Né? Então, o que tem a ver isso com o que eu estou falando? É porque quando você sabe que você tem deveres, né, o compromisso é com você, né? De novo, você tem que sair da programação, porque a programação diz que você tem só direitos. Então, se você fica nessa da programação, sei lá, da inteligência artificial, do Google, de qualquer coisa que seja distante da nossa natureza pré-estabelecido, né? Verdadeira, você pode até ter um sucesso que é visto pelos outros como uma pessoa exitosa, tal, mas quem falou que você está feliz, né, por esse caminho? Eu não sou dono da verdade, nem presto atenção na vida dos outros, mas na minha vida eu não encontrei nenhum tipo de satisfação e realização profissional que tivesse dissociada das minhas escolhas verdadeiras de coração. Assim. Algo que eu construí único. Assim, você deitar na cama à noite e falar assim, por exemplo, a gente vai lançar um livro juvenil no meio do ano. Eu escrevi um livro, eu sentia vontade de escrever um livro para jovens, mas eu não tenho filho. Eu falei, eu vou escrever um livro, vai sair uma merda esse livro, sei lá. Mas eu aí tentei terceirizar, procurar autores para pegar a minha história e transformar isso. E fiz 2, 3 tentativas, nada prosperou.
Até que um dia eu falei assim, eu tenho que assumir essa responsabilidade de fazer, desconectado do interesse de que isso vai dar certo ou não, porque isso é um outro aspecto também bastante negativo numa carreira, né? Você é uma pessoa, ator, né? Imagina se você sobe no palco imaginando que aquilo que você vai expressar, ninguém vai gostar. Você não consegue ser espontâneo, não é? É verdade. Você tem que ser você naquela hora, não pode ser outra pessoa. Então eu pensei isso também, eu tenho que ser eu, vou escrever, vamos ver o que acontece. E aí saiu o Espaguete Picolé. Olha que bacana. Vai lançar quando, Pedro? Na Semana de Vela. Semana de Vela, em julho? Julho. É. Ah, é mas é um projeto para educação. Você falou que você vai. Tem 2 livros no forno. Esse é HQ, esse é a história em quadrinhos, inclusive. É lindo, é um livro de 250 páginas, maravilhoso. E estou falando maravilhoso porque não que eu seja o pai da criança e seja, sei lá, sou suspeito de falar, não sou suspeito de falar. Vai ser meu projeto mais legal de toda a minha vida, com certeza. Olha que bacana. E o outro é o livro fotográfico da Rota Polar, dessa viagem que nós vimos. Todas as viagens têm um livro fotográfico, né, pela Terra Virgem. Então, e esse projeto do Espaguete chama Nas Terras do Vento, que é a história de um garoto que nasceu em Santos, que era magro, alto, espaguete, né, que era meu apelido, né? E que tem um cachorro que é o meu cachorro, que é o Picolé. E eles fazem uma expedição para a Patagônia, que é a Rota Austral que eu já fiz, porque eles descobrem que o oceano está sendo... o plástico está matando a vida marinha, né? E tá mesmo, né, Beto? Tá mesmo. E o filme não, a história se passa em 1990, mais ou menos. Então, naquela época não existia ainda essa certeza de que isso está acontecendo. Então... E o livro tem muitos quadrinhos, porque tem 250 páginas, é uma história grande, mas ele tem uma inovação. Ele tem uns 100 QR Codes, então os jovens vão precisar do telefone para ler o livro, quer dizer, para entender o livro todo, porque nos QR Codes você vai ter, por exemplo, está em Santos, aparece um golfinho lá quando eles estão velejando. Em Santos não tem qualquer golfinho, tem a toninha, que é uma espécie, que é um golfinho mais ou menos assim, desse tamanho. Então vai ter lá, você põe o QR Code, você vê no telefone um documentário daquela espécie. Aí quando no livro fala que as tartarugas comem plástico, não sei o quê... Ele é todo explicativo. Você vai para uma webcam, você não sabe, na verdade, você põe o telefone lá, você vai descobrir para onde você está indo. Aí você vai ver uma webcam... num pronto-socorro marinho, onde lá você pode ver cirurgias de biólogos tirando o plástico dos animais. Aí, quando chega no Estreito de Magalhães, você vai ver um documentário da primeira volta ao mundo, do Fernando de Magalhães, em 1540, alguma coisa. E aí, quando chega no canal de Beagle, Beagle era o nome do barco do Darwin, que veio para a América do Sul. Aí tem a história do Darwin. Então o livro fala de biologia, fala de história, de geografia, de tudo. São muito mais do que 250 páginas no muito final. Mais. Imagina uma árvore, né? O tronco é a história, que é a aventura deles. E os galhos são todas essas ramificações educativas. Então, é um projeto para ensino médio. O texto, a Ânima Educação é nosso parceiro. Então, todas as pautas são pautas... do ensino médio, então é um projeto super bacana. Então a ideia é que esse livro chegue nas escolas públicas, primeiro com um manual para o professor aprender a ensinar o livro. Que legal. Muito legal. Então, e vai lançar em julho? Julho, e depois... as escolas públicas vão ainda não. Não é assim. Não? Esse é um trabalho mais... Aí depois tem um outro processo. Porque você não chega você não chega no estado... estamos fazendo os contatos, mas a ideia inicial é fazer uma doação de 70 mil livros para os CELS aqui de São Paulo, que tem 72 CELS, 71, uma coisa assim, e que são 70 mil alunos do ensino de segundo grau, ensino médio, né? Então, imagina que a implantação desse método, não vou nem chamar do livro,
é eu chegar numa escola, Céu do Jaguaré, por exemplo. Vou lá, faço a palestra, o professor já recebeu o manual, aí eu faço uma palestra, mostro o filme, conto a história do espaguete de verdade, né, que existe no espaguete, e aí dou o livro e explico para eles como que eles vão. E aí os professores, como os códigos você consegue mudar, eles podem colocar quiz, prova, teste, o que quiser no livro. Que ideia maravilhosa. Parabéns, Beto, de verdade. Porque assim, por que eu pensei nisso? Porque o barco da gente me ensinou a viver com pouco. Então tem uma frase tem 2 mantras o barco. O primeiro é viagem leve, viagem longe. A gente foi descobrindo que quanto mais leve a gente consegue viajar. E esse é um conceito que é bom para a saúde, para a tua alma, para a empresa, para tudo. Não tem nada que seja melhor você, né? Vamos dizer, não ficar carregando mágoa, ressentimento, você não carregar peso, não engordar o teu corpo, você não, né? São coisas importantes na vida da gente, para a gente ir longe, né? E a outra é que nós podemos ir muito mais longe do que a gente imagina com muito menos do que a gente sonha. O resultado dessa primeira frase, né? Então, isso é muito inspirador, na minha maneira de ver, para todas as pessoas, principalmente jovens, que estão numa idade de sonhar e empreender, de que muitas vezes estão numa situação desfavorecida e acham que falta alguma coisa, mas não falta. Aquela condição que ele tem é a que a vida apresentou para ele, justamente para ele se superar, né? Seria o meu exemplo. Por que eu não peguei um barco cabinado? Não, a gente pegou um barco pequeno justamente porque a gente gosta da superação. Então o barco a gente vive com pouco, e a gente se divertiu, aprendeu milhões de coisas com nada, né? Então essa é uma mensagem importante do livro, de empreendedorismo, de organização, mas principalmente de respeito ao meio ambiente e da compreensão a respeito do plástico, né? No nosso caso aqui em São Paulo, a gente fala do plástico em relação ao meio ambiente porque tem os rios Pinheiros e Tietê, que a gente vê que, por mais que a Sabesp faça um trabalho, eu estava hoje mesmo pedalando para a academia, passei na Ponte Cidade Jardim, ali no Parque do Pinheiros melhorou muito, mas cheio de plástico. Não foi a Sabesp que jogou o plástico lá, fomos nós. Então tem que fazer um trabalho educativo com as escolas, né? Betão, a gente está quase chegando no final aqui da nossa academia, que tem tanto assunto, passa rápido, porque é uma infinidade de assuntos, quase do tamanho do oceano. Me diz uma coisa, se de tudo que você aprendeu na vida, vamos dizer que você pudesse passar um único ensinamento para um ser humano, você pudesse deixar para essa criança do céu ou para esse jovem do céu que você vai encontrar, né, dos céus às escolas, né, vamos dizer assim, é isso que eu estou dizendo, um único ensinamento de tudo que você aprendeu, de todos os desafios que você superou. Qual seria a sua dica de ouro, cara, para essa pessoa levar para a vida dela? Eu sou ruim de falar uma frase assim, porque eu falei tanta coisa, né, mas sim, uma coisa que eu demorei na minha vida, né, sim, foi um processo bem não sei se a palavra dolorida, assim, foi custoso, foi confiar em mim. Depois que eu entendi o que significa confiar em mim, eu fui entender, sem crítica nenhuma, por que as pessoas se apegam a religiões e ideologias, assim. Porque normalmente essas pessoas não acreditam nelas. São pessoas que precisam de uma estrutura até hierárquica, né, para viver. E isso é um aprisionamento da alma muito grande. Porque quando você vira, vamos dizer, um soldadinho, você não tem como expressar aquilo que eu falei, o que é único. O que o Pedro vai expressar, que só ele pode expressar. No universo, não é na Terra. Então, quando você não confia em você, você pode achar que você acredita em Deus, mas você acredita num Deus mental, numa concepção que veio numa embalagem assim, bem feitinha.
que é um sistema de crença, ou quando você acha que acredita no presidente da República ou nesse sistema, a mesma coisa. E quando você terceiriza o teu poder e a tua responsabilidade, você vira passageiro, não é mais protagonista. E nós, essencialmente, somos protagonistas. A gente veio para cá para oferecer, não para receber. Mas para você entender que você veio aqui oferecer, você precisa saber quem você é. E você precisa confiar em você. Confiar e entender o fluxo da vida. Sem controle, mas com uma confiança cega no que eu havia falado há pouco, que é essa coisa da sincronicidade. Que maravilha. É o crédito. Agora, o que faz uma pessoa ser gigante? Eu acho que... Acho não, tenho certeza. É o caráter dela. É o que... E eu quero ir um pouco longe, porque a gente pode cair na tentação de julgamento, né? Esse é um atraso... Dificilmente alguém não julga, né? Mas entender que as pessoas que optaram por um caminho mais obscuro não significa que elas são obscuras. Significa que elas estão representando a escuridão. Mas não significa que essencialmente elas são isso. Elas estão temporariamente representando. Seria como se a gente estivesse falando de uma peça de teatro. Uhum. Ela está hoje vestindo um personagem que ela aceitou e ela está se expressando de acordo com esse personagem que ela escolheu aceitar. Mas não é ela, é o personagem. Então que as pessoas tenham percepção de si próprias. Beto, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, conhecer mais dos seus livros, das suas expedições, contratar suas palestras, como é que faz para entrar em contato contigo? É muito fácil. Beto Pandiani. Porque Beto Pandiani, você cai no meu Instagram, Beto Pandiani é meu canal do YouTube, Beto Pandiani, você cai no meu LinkedIn, Beto Pandiani, no meu Flickr, tudo que é lugar. Qual é a próxima expedição, Beto? Já tem? É, a viagem do Índico, né? África, Austrália, África. Não sei quando, porque a gente vai lançar os 2 livros e a gente vai começar a gravar a série das 8 viagens, né? Que é o Mar é Minha Terra em vídeo. Então, como essas viagens, elas, na minha maneira de enxergá-las, elas são mergulhos. E depois, quando eu volto para São Paulo, para minha casa, eu submerjo e vou devolver essas viagens em formas dessa conversa, livro, palestra, filme. Não faz sentido eu mergulhar de novo enquanto... Você não zerar o que você já fez. Porque seria como você estancar uma energia que você precisa devolver. Uhum. Então, não acho que daria certo fazer agora uma viagem. Eu tenho que esgotar tudo isso e sentir uma vontade profunda de viajar novamente por alguma razão, como aconteceu nas outras 8 viagens. Assim. Obrigado, Beto. Nossa, Olha, foi maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por ter vindo e foi ótimo. Sempre que você me chamar. Não, fantástico, e vamos aí, quando você lançar, a gente vai te chamar. A gente quer estar junto. E você que está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Spotify, por qualquer um dos nossos canais, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, participe, que semana que vem a gente volta com mais uma academia. E deixe os seus comentários, a gente quer saber o que você está achando também. Estamos aguardando isso. Até semana que vem. Até. Agora a gente olha para lá e dá tchau. Tchau. Assim. Tchau.